Olá, pessoal! Fiquem ligados na primeira aula de letras. O tema dessa videoaula é redação. Vamos lá? Olá, tudo bom? Nessa aula, a gente vai falar sobre um tema que deixa muita gente que vai prestar o Enem inseguro, a redação. Antes que vocês fiquem ansiosos para saber como é que é feito um texto, eu já adianto que o Matu e a Yarita vão estar com a gente para passarem dicas importantes. Não é isso, Matu? Olá, pessoal! A redação nesse tipo de prova mostra muito mais do que conhecimento sobre a língua portuguesa. Ela é um termômetro para avaliar como cada um constrói um raciocínio e sustenta opiniões. Exatamente, Matu. Um jeito simples da gente pensar a redação é imaginar que ela pode ser a única chance que a gente tem para expor um determinado pensamento. Por isso, nossas ideias devem estar muito bem estruturadas e defendidas nesse discurso. Mas não basta o texto ser estruturado. Ele também tem que ser claro e atraente para o leitor. É isso mesmo, Arthur. Vamos ao exemplo prático. Supondo que a maioridade penal fosse reduzida. No dia seguinte, jornais, sites e revistas publicariam diversos artigos discutindo a decisão e expondo o que pensam sobre cada aspecto envolvido. Isso significa que quem for ler esses textos vai encontrar argumentos, dados e opiniões que provoquem uma reflexão. Já pensou se um texto sobre um tema polêmico como esse mostrasse só dados e porcentagens sobre crime ou população carcerária? Seria muito distante do leitor e, fatalmente, seria considerado chato. Então, podemos dizer que o leitor espera de um articulista o mesmo que um examinador do Enem espera de um futuro universitário: opinião e reflexão. Adoro essa aula de redação, um dos meus temas prediletos. Vou ficar aqui no meu cantinho, mas vou passando dicas para vocês. Vamos à primeira? Tenham domínio da escrita. Excelente dica, Yarita. O Enem não prioriza a norma culta, mas valoriza aqueles que escrevem de acordo com ela. Por isso, toda atenção para erros de pontuação, de concordância e de ortografia. Eles podem tirar pontos preciosos de uma boa prova. O estilo de texto que o Enem propõe, argumentativo, dissertativo, é um tipo que presume o uso de uma linguagem mais formal e impessoal. Por isso, muita atenção ao uso de gírias, abreviações ou mesmo expressões comuns em nosso dia a dia. Outro alerta sobre isso é na forma de escrever. Escrever é um ato muito pessoal, cada um faz de um jeito. A sua redação será autêntica e sincera se você escrever como escreve normalmente, e não tentar elaborar um parágrafo de forma difícil ou parecido com o de um jornalista só para impressionar. Olha, o Matu deu o exemplo de um tema polêmico, que é a discussão sobre a maioridade penal. Normalmente, as redações do Enem sempre tendem a esse tipo de tema, ou então a temas amplos que podem se tornar polêmicos dependendo da abordagem escolhida. E junto com a polêmica, sempre vêm os conhecidos clichês ou lugares comuns. Eles são aquelas expressões bastante conhecidas, que por terem sido repetidas muitas vezes, acabaram perdendo sua força ou parte do seu sentido. Vejam algumas que sem querer usamos: abrir com chave de ouro, dispensar apresentações, perda irreparável, pergunta que não quer calar. Essas são algumas, mas vocês vão saber quando encontrarem outra parecida. Os clichês são uma espécie de preguiça linguística. Poupa esforços, inibe a reflexão e multiplica a passividade entre o interlocutor e o receptor. Além disso, ele também favorece a repetição de palavras, o que pode ser facilmente resolvido com o uso de sinônimos e elipses. Outra dica: compreenda e desenvolva bem o tema. É isso aí. A compreensão do tema proposto em uma redação é o que dará o rumo ao seu texto. Pode ser que você já conheça o tema proposto. Se isso acontecer, é sempre melhor, pois se abre um leque de possibilidades a serem desenvolvidas. Mas pode acontecer de o tema ser realmente desconhecido para você. É para esse caso que você precisa estar preparado. Nós temos a tendência de lermos, falarmos e discutirmos sobre os assuntos que mais nos interessam. Isso é normal e compreensível. Só que como estamos em uma fase de preparação, precisamos ampliar ao máximo os temas que conhecemos e nos sentimos confortáveis em discutir. E como é que a gente faz isso? Ora, treino, prática.
Tente fazer pelo menos uma redação a cada 15 dias, sobre os mais variados temas, para que quando chegue a data da prova, você esteja seguro de que sabe estruturar uma boa redação, independente do assunto a ser tratado. Próxima dica. Selecione bem as informações para defender um ponto de vista. É aí que um bom texto começa a nascer. Antes da proposta da redação em si, o Enem sempre disponibiliza alguns textos e imagens que vão ajudar você a definir que caminho percorrer. Esses materiais de apoio podem ser ilustrações, pinturas, charges, letras de música, trechos de reportagem, depoimentos ou outros tipos de texto que fornecem informações muito importantes para que a base da sua argumentação fique consistente. Leia esses textos com calma, veja a proposta de redação, volte a ler os textos, faça as anotações que achar necessárias. Isso não é perda de tempo, isso é início do seu raciocínio e a construção de argumentos. Sabe quando percebemos se um texto pode ser bom ou não? Logo nas primeiras 3 linhas. É a mesma coisa que cinema. O trailer tem que chamar a atenção e dizer sobre o que é a história. Na redação, o argumento central precisa aparecer logo no começo. Entre uma contextualização e outra, o leitor precisa entender claramente sobre o que é o texto e qual a linha de argumentação que foi escolhida. Se você já sabe qual é o tema e selecionou bem as informações, já podemos ir para a próxima dica. Desenvolva bem sua argumentação. Normalmente, quem faz um bom trailer também faz um bom filme. Agora, é muito difícil encontrarmos filmes bons com trailers ruins. Em outras palavras, quem consegue apresentar o argumento central também desenvolve os demais argumentos que o sustentam. Mas é muito difícil apresentar os argumentos ou críticas sem ter o eixo central de argumentação. É isso. Perceberam como o que o Matu falou é justamente o ponto central de uma redação? É aí que mora a questão. Uma boa argumentação inclui em seu desenvolvimento pelo menos 3 argumentos e 1 ou 2 refutações. Mas como diferenciar argumento e refutação? É simples. Quando se argumenta, é sempre a favor daquilo que se está defendendo. Já quando se refuta, se expõe aquilo que a posição contrária irá usar como argumento, para em seguida derrubar essa posição com outro argumento concreto. Vale lembrar que na conclusão da redação, retoma-se o argumento central apresentado na introdução, respaldado pelos argumentos e refutações apresentados ao longo do texto. Pessoal, é o seguinte, não vale ficar em cima do muro na hora de argumentar. Verdade, Arita. É comum as pessoas, diante de um assunto polêmico, considerarem várias opiniões ou terem receio de que sua posição não seja aceita. O fato é que os examinadores não descontarão pontos de sua redação se você expuser uma opinião diferente da dele. O que ele vai avaliar não é se você é a favor ou contra determinado assunto, e sim como você mostrou as razões para a escolha de um ou de outro. Um texto em cima do muro, como a Arita falou, ao invés de ser neutro, é vazio de opinião. Última dica. Proponha uma solução para o problema. Essa é uma dica quase desafio, né, Yarita? Pensar uma solução não significa que você tem que ter um plano de ação para cada assunto, mas que exercite também uma certa vontade de mudar aquilo que está errado no mundo. É isso mesmo. Escrever uma boa redação também é pensar novas formas de se viver em sociedade, apresentando propostas e soluções para um mundo melhor. Agora que já passamos pelos 5 principais passos para se fazer uma boa redação, vamos ver um esqueleto onde cada coisa fica. A primeira coisa com a qual o leitor tem contato é o título. Ele precisa ser atraente, convidar o leitor ao texto. Também é recomendável que use palavras ou termos que apontem para o ponto de vista a ser defendido pelo autor. Depois do título, temos a introdução. É o texto que apresenta o assunto a ser tratado, mostra o argumento central e fala rapidamente para o leitor sobre o que o texto vai falar. Normalmente, ela tem 1 ou 2 parágrafos. Depois de apresentar, desenvolvemos. A etapa de desenvolvimento de uma redação mostra de 2 a 4 argumentos para sustentar o argumento central e 1 ou 2 refutações, que são argumentos utilizados por pessoas contrárias à posição defendida pela redação,
que serão contestados pelos outros argumentos apresentados. Para deixar tudo isso bem claro, a gente costuma escrever entre 3 e 4 parágrafos. Para terminar, temos a conclusão. Nela, precisamos retomar o argumento central, baseado no que foi tratado no desenvolvimento, ratificado pelo autor. Ela é mais curta, apenas um parágrafo. Repare que uma boa redação tem, portanto, de 5 a 7 parágrafos. Mas o que importa não é o tamanho, e sim a qualidade daquilo que está sendo escrito. Um texto coeso, bem estruturado, com alguns erros de português, é mais valorizado que um texto impecável na norma culta e com pouca estruturação. É por isso que a prática, digo mais uma vez, é fundamental. Veremos nas próximas aulas exemplos de boas e de más redações do Enem. Não perca! Eu queria deixar aqui a minha última mensagem. Quando a gente é muito jovem, não avalia a diferença que faz saber escrever bem. Eu garanto para vocês, saber desenvolver o raciocínio e depois conseguir fazer alguém entender o que você queria dizer vai ser muito importante para o resto da sua vida, profissional e pessoalmente falando. Pensa nisso quando for fazer sua redação no Enem. A videoaula acabou, mas para você mandar bem no Enem, ainda faltam algumas coisinhas, não é mesmo? Leia jornais, livros, revistas. Fique próximo do texto escrito. Bons estudos!